Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário Leonardo Bortoleto e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje, vamos olhar para um levantamento da Atlas Bloomberg que questionou se a exposição da crise entre Flávio e Michele Bolsonaro enfraquece ou fortalece a candidatura do senador à presidência. A maioria acredita que enfraquece. Vamos dar uma olhada nos resultados, olha só. 37,8% está aí na sua tela, dizem que enfraquece muito, 26,3% que enfraquece um pouco. Já 22,4% afirmam que o conflito não afeta a candidatura. 7,1% acreditam que fortalece muito e 2,1% que fortalece um pouco. Temos ainda outros 4,4% que não sabem. Temos também um outro recorte por aqui. Os eleitores avaliaram o caso do senador petista Jacques Wagner e responderam se a possível relação do ex-líder do governo no Senado com o caso Master prejudica a campanha de Lula à reeleição. Aqui também a maioria acredita em prejuízos. Vamos aos números. Olha só. Está aí na sua tela, 36,3% consideram que não prejudica, 32,4% acredita que prejudica muito, 28,8% dizem que prejudica um pouco e outros 2,4% não sabem. A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho, margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos, nível de confiança 95%, levantamento feito com recursos do próprio Instituto, sob registro no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então ao debate, bem-vindos, boa noite. Bortoleto, queria começar por você. Temos aí duas duplas, Lula e Jacques, Flávio e Michele, com quem pesa mais nessa questão? Boa noite, Juliana, José Eduardo Cardoso, todos que nos acompanham pela CNN. Eu não sei nem se são duplas, porque a gente poderia imaginar que são amigos. E fogo amigo é o que não está faltando nas campanhas que estão liderando as pesquisas eleitorais. O que, para mim, fica muito claro, lendo detalhadamente, inclusive, a pesquisa, não somente com os recortes que estão aqui, um dado especificamente salta aos meus olhos, em que pouco menos de 20% dos eleitores de Flávio Bolsonaro cogitam votar em outra pessoa, mesmo que da família Bolsonaro. Isso diz que os movimentos que estão acontecendo recentemente, e a eles eu acrescento a definição de Gilberto Kassab como vice da candidatura de Ronaldo Caiado, tem um lugar certo, tem uma mira certa. Não são os redutos eleitorais, e sim aquele eleitor que ainda não tem uma definição sobre um reduto específico. É aquele que não é nem lulista nem bolsonarista, é aquele que está para ser encantado por alguma campanha, por alguma proposta, por alguma narrativa. E, dito isso, eu entendo que essas composições, tanto o fogo amigo de Jacques Wagner na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, quanto a esse fogo amigo de Michele Bolsonaro, a campanha de Flávio Bolsonaro, prejudica e simplesmente nos dá uma sinalização do que está por vir. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós não temos todos os desdobramentos ainda das apurações em curso do maior crime financeiro que esse país já viu, que é o do Banco Master de Daniel Vorcado. Essas ligações, elas ainda não estão claras, elas não estão bem definidas. Nós chegamos a uma pessoa muito próxima do presidente, nós temos o próprio candidato Flávio Bolsonaro de alguma forma envolvido com as suas explicações dadas, mas nem sempre convencendo a população. O que me deixa claro é que essas eleições, talvez já ditas por tantos comentaristas e analistas, que está polarizada em Lula e Flávio Bolsonaro, talvez não seja muito bem assim. Todos os dois têm uma campanha muito dura pela frente, tanto a esquerda quanto a direita sabe disso. E dentro dessa perspectiva, novos players querem se colocar e ficar à disposição da população brasileira. Eu entendo que dentro daquilo que está posto e hoje temos ciência e fato,
eu entendo que as duas campanhas estão muito machucadas. As duas pessoas, tanto o presidente quanto Flávio Bolsonaro, estão, de alguma forma, muito ligadas a esse plano. Nós temos que lembrar que o presidente também recebeu Daniel Vorcado. Nós não podemos esquecer isso, porque eu já escutei alguns comentários dizendo que uma coisa é uma pessoa próxima do presidente estar envolvido. Lógico que tem o benefício da dúvida, ele vai se defender, mas tem essas evidências claras que é Jacques Wagner, líder do governo até então, até saiu da posição por conta disso, para sair dos holofotes, mas nós temos que lembrar que o presidente recebeu em agenda paralela Daniel Vorcado, da mesma forma que nós temos um áudio de Flávio Bolsonaro comprometedor, explicado da maneira dele, e o que deixa claríssimo, com novas evidências que vão aparecendo, é que o assunto Banco Master não acabou. O assunto Michele, eu não sei até onde que vai. O que eu entendo claramente é que eu acredito na exposição feita por ela, acredito na exposição ali colocada. Acho que o Flávio não se defendeu a contento. O prejuízo dele é grande, sim, e talvez o próprio campo da direita está reavaliando quem é o seu candidato. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Nessas relações Lula, Jacques Wagner, Flávio e Michele, o que pode pesar mais para as eleições? Olá, Juliana, olá, Bortoleto. Veja, vamos analisar a pesquisa e a reflexão sobre o fato separadamente. Se você chegar para um eleitor, ou para qualquer um de nós, dizer, olha, esses fatos prejudicam a campanha, bom, evidente que ninguém vai dizer que esses fatos são favoráveis à campanha do Lula ou favoráveis à campanha do Flávio, quando se fala primeiro de Jacques Wagner, segundo depois de Michele. Então, é uma resposta até quase que elementar do ponto de vista da própria pergunta que é feita. No entanto, nós temos que considerar esses fatos a partir do dano político potencial que podem trazer as campanhas. E aí eu acho que Lula leva vantagem em relação a Flávio. Por que digo isto? Em primeiro lugar, não é Lula o atingido. Lula não é ele o atingido. E aí peço desculpas ao Bortoleto, dizendo o seguinte, Lula recebeu Daniel Vorcado como se recebe qualquer pessoa. Ele era um banqueiro, ele não estava submetido à prisão, ele não estava submetido a nenhuma situação restritiva quando ele o recebeu. Qualquer banqueiro, qualquer presidente central sindical, qualquer pessoa, eu, você, nós podemos ser recebidos pelo presidente da República, e se acontece alguma coisa com você ou comigo depois, pode ser responsabilizado por isso. Então, o fato de receber alguém não quer dizer, a meu ver, absolutamente nada. O problema está em que Jacques Wagner está tendo um conjunto de acusações, ele vai se defender, pode demonstrar sua inocência, etc. Mas é óbvio que o discurso político tenta envolver o Partido dos Trabalhadores nisso como um fogo cruzado, porque Flávio já estava. E Flávio, não é que Flávio recebeu o banqueiro, não. Ele recebeu dinheiro do banqueiro. Ele foi procurar o banqueiro depois que efetivamente ele já estava com tornozeleira eletrônica. Ele pediu dinheiro, muito diferente daquilo que está acontecendo em relação ao lado do presidente Lula, inclusive até por uma diferença de vários zeros, né? Vamos olhar quantitativamente, se eventualmente Jacques Wagner está lá uma situação de acusação com o sócio de Daniel Vorcado por 2 bilhões de reais, nós estamos falando de 160 milhões de dinheiro pedido diretamente pelo candidato a Daniel Vorcado. Então, se nós olharmos só o episódio Banco Master, me parece que é perfeitamente claro que há um dano maior do ponto de vista fático objetivo para Flávio Bolsonaro. Até porque Lula tem um argumento fortíssimo, ele diz, eu não impedi a Polícia Federal de investigar qualquer pessoa que seja. Ao contrário de Jair Bolsonaro, pai de Flávio, que tentou, para evitar a investigação dos filhos, substituir o diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho uma postura republicana, doa a quem doer, haverá investigação, inclusive então, até em relação ao meu líder do governo, coisa que Flávio não pode dizer do governo do pai dele, porque ficou notório, até pelas palavras de Sérgio Moro, que hoje apoia Flávio Bolsonaro, de que Jair tentou evitar a investigação dos filhos, pressionando a ele, ministro da Justiça, e tentando substituir, colocando uma pessoa amiga na direção da Polícia Federal. Então, olhando o Master, me parece que a balança argumentativa pesa muito a favor do presidente Lula, e a situação é muito mais difícil para Flávio Bolsonaro. Tentar equiparar os dois, eu acho que depende de uma torcida política muito forte, porque são situações distintas. Mas agora entra um outro problema, Michele Bolsonaro.
E deste fato não tem nada, pelo menos até o momento, em relação ao presidente Lula. Michele Bolsonaro acusou frontalmente Flávio Bolsonaro. Uma acusação dura, pesada. Então, se olharmos esse conjunto fático, Lula perde muito menos por aquilo que eu disse em relação a Flávio Bolsonaro, que pediu dinheiro diretamente do Daniel Vorcaro, não recebeu só, pediu dinheiro. Esteve lá ele procurando o banqueiro. E mais, sofre a acusação duríssima, pesada de Michele Bolsonaro. Situação mais difícil, a meu ver, numa análise fria e racional para Flávio Bolsonaro. Bortoleto, Lula e Flávio conseguem se recuperar desses desgastes, né? São alguns, ou vai ser uma disputa ali pela menor rejeição? Em um ambiente polarizado como esse, dizer que não se recupera, eu acho que é um exagero. É um exagero. Se permanecem candidatos, eu não sei. Se efetivamente novos desdobramentos os prejudicam ao ponto de inviabilizar tanto um como o outro, que eu insisto em dizer, a partir do momento que você recebe uma pessoa que já está numa condição sendo investigado, na minha opinião, eu não receberia. Não sei o cidadão que está me ouvindo se receberia. Eu não receberia. Agora, o porquê que recebeu, basta explicar. Ainda não vi nenhuma explicação a contento. Agora, o que eu entendo é que em um ambiente polarizado, a rejeição é muito importante. Os dois têm rejeições altas. Os dois têm rejeições altas. O que me leva a acreditar que aí sim eu posso talvez fazer um diagnóstico de hoje se mantivermos esses dois candidatos à frente desta liderança, o desempate vai ser pequeno. Sim, a rejeição importa. Lembrando que quem é governo responde pelas pautas do momento. Responde por segurança, responde por economia, responde por corrupção no momento em que ela acontece. Esses são 3 pontos que em várias pesquisas nós temos claros como preocupação do brasileiro, e a esses responde frontalmente o governo atual. Responde frontalmente pelo fato único e exclusivamente de estar sentado à cadeira, porque tem que responder mesmo. Quem está lá há 4 anos tem que responder por segurança nacional, por segurança no nosso país. Tem que responder por corrupção, tem que responder pelo desastre econômico que está nos levando. Agora, isto é algo que, associado ao desgaste produzido por uma campanha opositora, pode sim aumentar muito a rejeição. Mas enfatizo aqui a minha avaliação. Eu acho que nós nunca estivemos com um quadro na política brasileira, na prévia de campanha eleitoral, tão incerto como agora. Embora algumas definições venham acontecendo, as campanhas estão se movimentando, volto a dizer, como a definição recente do vice de Ronaldo Caiado, a gente não pode cravar aqui nem quem é candidato, de verdade. Eu acho que a esquerda, por ter apenas um representante, que é o presidente Lula, fica fadada a não ter opção. A direita tem opção. Então, o que eu posso aqui concluir é que a rejeição, sim, ela é determinante em uma avaliação polarizada, mas ela só é polarizada no quadro que a gente tem hoje. Eu não consigo garantir para quem está nos acompanhando na CNN que esse quadro é o quadro que nós teremos até as convenções partidárias. O bom disso tudo é o seguinte, daqui a pouco a gente para de achar muita coisa e a gente começa a ter algumas certezas. Agosto está chegando. A hora que agosto chegar, nós temos convenção partidária. Aí, pelo menos, a gente sabe quem pode desistir de ser candidato, mas pelo menos a gente sabe quem são os candidatos. Hoje nem isso a gente tem, e baseado nessa dificuldade, o parâmetro fica difícil de poder cravar. Cardoso, Lula e Flávio conseguem se recuperar ou vai ser aquela disputa pela menor rejeição? Primeiro, uma observação, Bortoleto, eu acho que se você fosse presidente da República, você reveria essa sua posição de não receber investigados. Senão você não receberia mais da metade do Congresso Nacional. Não, você não vai receber. Você não vai receber governadores de Estado, porque todos eles têm inquérito. Basta ter inquérito e ser investigado, não é? Você não receberia seus ministros. Você não receberia, no caso de Bolsonaro, seus filhos. Acho que você mudaria diferente. Tá? Filhos é impossível, não são eletivos, né? Não é cargo eletivo filho, não é cargo eletivo governador, eu não tenho como mudar, né? Eu não tenho como mudar um governador. Então eu tenho o governador do estado de São Paulo que está investigado, eu não o recebo. E mais, você estaria descumprindo a Constituição, porque tem a presunção da inocência. Né? Então, eu acho que você reveria. Você estaria descumprindo a Constituição que você jurou cumprir. O que é diferente é receber um investigado que está envolvido num escândalo de grandes proporções, como Daniel Vorcaro. E quando Lula o recebeu, não havia publicização desses fatos. Já quando
Flávio o recebeu? Havia. Quando ele pediu dinheiro? Havia. Quando o Flávio foi atrás dele? Havia. Essa é a diferença substantiva. Claro, receber e investigar. Isso me lembra quando eu fui criticado, Bortoleto, por ser ministro da Justiça e receber os advogados e empreiteiras investigados. Teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que disse que eu tinha que ser demitido, como se não fosse dever de um ministro receber advogado. Claro, ou seja, nós temos que separar um pouco o joio do trigo, porque senão nós vamos criar uma dimensão equivocada, a meu ver, né, com todo respeito, do que deve ser feito ou não por um homem de Estado. O homem de Estado ele pode receber investigados, desde que não esteja envolvido em grandes escândalos, porque não há culpa afirmada. Todos acabam sendo investigados e muitos com inquéritos arquivados. É injusto esse critério da investigação, a meu ver, como elemento de definição de quem se encontra e quem não se encontra. É como se o investigado fosse uma pessoa impura. Investigados, muitos são, e a maior parte é inocentado. Daí, acho que você reveria. Mas aguardamos sua eleição para presidente da República para ver a tua postura na tua agenda neste caso. No mais, relativamente a isso, eu volto a insistir. Flávio Bolsonaro tem uma situação, diante destes fatos, pode ser que amanhã tenha outros, muito mais difícil. Ele, não é que ele recebeu em agenda oficial, ou em agenda, seja lá qual for, um banqueiro que estava com inquérito. Não, não é isto. Ele pediu dinheiro. Ele recebeu dinheiro. Depois que o indivíduo está com tornozeleira eletrônica e não é investigado, já tem medida constritiva contra ele, ele foi lá procurar o cidadão. É muito diferente de um presidente da República receber de audiência alguém que tem um inquérito, né, que não está com toda a situação de envolvimento publicizado. Mas, repito, o Lula tem uma vantagem, ele diz: eu não impedi investigação de ninguém, nem contra meu líder do governo, nem contra Daniel Horcar, nem contra ninguém. Minha Polícia Federal, ao contrário da do pai de Flávio, tem uma situação de autonomia e de garantia minha de que ninguém vai interferir, doa quem doer. É mais fácil politicamente neutralizar eventuais efeitos danosos na situação de Lula do que Flávio. É isto que me faz pesar muito, não colocar no mesmo balança o caso do Master, inclusive. Agora, o caso de Michele, aí realmente o caso complica. É tão grave que, corretamente, o motorista disse: olha, estão pensando até em mudar a candidatura do Flávio. Sim, ninguém está pensando em mudar a candidatura de Lula. Claro, por quê? Porque ele não foi tão duramente atingido por todos esses fatos, né? De Flávio está. Inclusive, há várias vozes da extrema-direita dizendo que não dá para apoiar o Flávio. Eu não vejo vozes da esquerda dizendo que não podem apoiar o Lula. Daí o porquê, nestes fatos, eu digo: hoje, amanhã não sei, hoje a situação de Lula é muito mais confortável que a de Flávio.